Fala pessoal, tudo bem? Você que está aí nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify. Estou aqui para pedir para vocês uma contribuição de se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir a gente no Spotify. Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha caso você goste do conteúdo. A gente está aqui tentando contribuir da melhor forma possível para esse ecossistema lindo, para as pessoas venderem cada vez melhor seu produto, seu serviço ou sua pessoa. Então contribua com a gente porque está extremamente difícil fazer esse podcast. A gente precisa do seu apoio. Fechou? Tamo junto. Salve, salve meu povo! Mais um dia estamos aqui no VTV para apresentar para você o suprassumo do mundo de vendas desse Brasil. Eu sou o Diego Domingues e estou aqui hoje com uma fera, um monstro das vendas, que eu inclusive tive contato pela primeira vez no LinkedIn, porque o conteúdo dele é muito brabo. O nome dele é Gabriel Lopes. Eu não vou apresentar o cara porque eu acho que ninguém melhor do que ele para se apresentar. Então, Gabriel, conta pra gente quem é você. Satisfação, pessoal. Obrigado pelo convite, Diego. Super feliz de estar aqui. A gente já acompanha, né? A gente já acompanhava o podcast de vocês aqui. Parabéns pela produção, pelo material, pelo conteúdo que vocês têm feito, cara? Pela iniciativa. Cara, você tá... Tamo chique, altíssimo nível de profissionalismo, engajamento, envolvimento. Fala pros patrocinadores quererem virem pra cá, velho. Tem que patrocinar. Se der mole, a gente chega antes. Porque é caro o negócio. Se vacilar, a gente chega antes. A gente vai patrocinar isso aqui. Mas, cara, obrigado pelo convite de novo, gente. Satisfação estar aqui. Espero produzir um conteúdo legal, relevante aí. Meu nome é Gabriel Lopes, como o Diego antecipou. Eu sou hoje sócio partner da Inside. A Inside é uma empresa de consultoria de Inside Sales, sediada aqui em Florianópolis, que trabalha, né, nós trabalhamos principalmente com a construção de processos de vendas, RevOps e capacitação. Então, a nossa lógica é criar processos de vendas, executar esses processos em ferramentas, ver se está funcionando. O que é esse negócio de RevOps aí? Porque eu posso até saber, mas deve ter gente que não sabe. Se essa linguajar é difícil aí, cara... É um conceito que às vezes as pessoas não entendem, mas assim, para simplificar bastante... Na prática, você cria processos de vendas e a gente está lá vendendo. A área de RevOps é principalmente o pessoal responsável por, basicamente, gerenciar as ferramentas de vendas que estão usando, que a gente está usando, e entender o que os dados estão dizendo, gerar os relatórios e ajudar nas análises. Em essência, o que a gente entende como RevOps, né? Ou você faz RevOps, ou você não faz RevOps. Mas assim, ou você faz bem ou você faz mal, mas você não tem como não fazer a parte de RevOps. Então, você necessariamente vai estar... Cara, a sua operação necessariamente está olhando para a forma de você crescer mais, crescer melhor, aumentar a taxa de conversão, todo mundo. Como é que eu aumento a taxa de conversão? Como é que eu aumento a quantidade de SQL para venda? Como é que eu diminuo a quantidade de oportunidades que eu preciso para fechar um contrato? Como é que eu consigo gerar mais oportunidade de vendas? Como é que eu consigo aumentar a ticket médio? Como é que eu consigo reduzir esse ciclo de vendas? Acontece que essas respostas, elas não são aleatórias. Você não diminui o ciclo de vendas por acaso. Às vezes acontece, mas não é assim que funciona. Você olha para os dados e você fala: o que acontece com as vendas que eu faço em metade do tempo do que eu faço as outras? Aí você analisa toda a história daquele lead, daquela oportunidade, e você fala: então, essas pessoas que eu vendi em metade do tempo do que eu vendo na média, elas vieram dessa fonte, tiveram essa jornada de compra, a minha equipe atendeu desse jeito, e essas pessoas estão atendendo de um jeito diferente, que tem um ciclo de vendas menor. Então, como é que eu faço para pegar isso aqui, que tem uma taxa, um número mais interessante para a minha operação? No caso, peguei o exemplo de ciclo de vendas por qualquer motivo, não sei, e replico ela para a minha operação inteira para que eu consiga reduzir o ciclo de vendas de toda a minha operação e ganhar eficiência. Em resumo, o RevOps é você olhar para o que os números estão dizendo e entender como que você consegue otimizar a operação para ganhar eficiência. E aí você faz isso com bastante, na prática, né, dia a dia, o que uma pessoa de RevOps vai fazer. Cara, mexer em relatório, definir indicador, configurar relatório em ferramenta de CRM. A gente usa principalmente HubSpot, Pipedrive, mas, cara, qualquer ferramenta de CRM. A gente tem, e aí, quem não tem, né? E os donos de empresas, às vezes a turma não sabe disso, mas é bem provável que a sua liderança de vendas esteja, nesse exato momento, passando o dia inteiro em cima de extrair dados de
CRM e analisar esses dados em detrimento de fazer o trabalho que uma liderança de vendas deveria fazer, que é aquele corpo a corpo com a equipe, revisão de pipeline, ajudar a galera a vender mais no dia a dia. Então, uma pessoa de RevOps te ajuda nisso. Então, na prática, esse é o conceito. Tentei trazer alguns exemplos aqui. Mas, em resumo, é isso. Assim, não tem como não fazer RevOps, entendeu? Todo mundo faz. Você faz bem ou você faz mal, mas você faz. Até o cara que é o artista das vendas, né? O cara que vende no Gogó ali, que é o vendedor de carro, ele faz RevOps? Ainda tem isso aí hoje? Não tá sei, rolando? cara, às vezes. A bolha, né? Vamos furar a bolha. Tem, né? Deve ter, ainda mais no Brasil, porque se não tivesse, a gente já era uma China, né? Sei lá, o Japão, Estados Unidos, né? Então... Eu acho que tem bastante. Cara, na prática, como é que uma pessoa, dando um exemplo assim, de uma pessoa que... O vendedor que vende no Gogó, recebe ali, conversa e convence as pessoas de um jeito a comprar o produto, a solução dela. Essa pessoa ela vai perceber assim, poxa, hoje eu acordei mais animado, ou mais desanimada, ou mais feliz, ou mais para baixo. E ela vai perceber que no dia que ela estava com um estado de espírito, né, diferente, talvez ela tenha vendido mais. Então ela vai pensar assim, o que eu posso fazer para que eu tenha um estado de espírito melhor? Como que eu posso fazer para atender melhor as pessoas? Então ela vai analisando o processo dela, que pode ser um processo de uma pessoa vendendo para outra pessoa, o que ela fez que deu certo e como que ela replica aquilo, o que ela fez que deu errado e como que ela para de fazer aquilo que deu errado e começa a fazer mais do que deu certo. Porque na prática, assim, você está vendendo todo dia ali de um jeito. Então tem uma coisa que todo mundo fala assim na indústria que é assim, se você é vendedor, profissional de vendas, você tem que se analisar o tempo todo. Ouvir as próprias ligações, né? O pessoal fala muito isso. A pessoa que é um vendedor que vende no Gogó, ele naturalmente ele termina o dia e fala, o que eu fiz hoje que deu boa? Eu falei aquele argumento. Cara, eu já fui um vendedor que não que eu vendia no Gogó, mas na época não tinha processo. A gente estava em 2013, uma operação de inside sales no Brasil, que era um negócio que praticamente não existia. E a gente tem que vender automação de marketing. 2013, no Brasil. Como é que eu vendo isso? Aí o CEO falou assim, então, mais ou menos assim. Mas não tinha um processo, um script, pré-venda, esquece. Não tinha pré-vendas. Alguém que vai aquecer o lead pra gente atender. Não tinha isso. Você ia lá e vendia, do começo ao fim, e ainda atendia. Fazia o CS depois, né? Customer Success e tal. Aí você pegava esse caso, como é que eu fazia RevOps na época? Eu via meu colega vendendo, uma objeção comum que a gente tinha era que a pessoa, antes de contratar uma ferramenta de automação de marketing, precisava fazer o site, precisava mudar o site. Essa bendita objeção me acompanhou por anos na minha vida. O cara já perdia 50% das vendas, porque metade não tinha site, né? Metade não tinha site, aí não tinha que refazer. Daí eu ouvi meu colega, na época, o Thiago, respondendo a objeção. Eu falei, que bicho genial, velho. Essa objeção, o jeito que ele respondeu foi perfeito. Eu não lembro como foi, óbvio. Mas eu gostei muito, eu comecei a fazer igual o que ele fazia. Eu basicamente copiei, né? E aí começou a funcionar. Então, na prática, isso não deixa de ser um pequeno processo de RevOps. Ver um problema que eu tenho, procurar uma solução em algum lugar conhecido e replicar aquilo. É uma RevOps mais intuitiva, digamos assim, né? Então quer dizer que todo mundo tem um pouquinho de RevOps dentro de si. Todo mundo está fazendo operação. Qual que seria a tradução, sei lá, pra gente trazer pro português RevOps? Porque Rev eu imagino que seja de revenue. Revenue. Né? Operation Revenue, né? De receita, operação de receita. Operação de receita. Operação para você tracionar a receita, para ganhar eficiência de receita, é isso? Na prática, o conceito de operations, ele surgiu com esses caras que inventaram a computação lá atrás, que era a lógica de basicamente você olhar para os números e entender como que você melhora alguma coisa com base nesses números. Isso já é super popular em indústria, em finanças, em várias outras áreas. Só que em vendas a gente ainda está saindo talvez, de um conceito da venda para o gogó, do vendedor artista, né, vender aqui do meu jeito. Somebody love e tal, veja bem, não sei o quê, papapá. Porque eu não preciso de processo, porque eu sei vender, assim, eu nem ouço mais essas coisas, porque eu já passei da idade. Vendedor, então, quer dizer que vendedor que não usa processo não cabe mais. É difícil, né? Falar que não cabe mais também é difícil cravar, senão acabou.
Mas é uma... Cara, eu diria que sim, que não cabe. Então. Como consultor, a gente aprende a falar depende bastante. Porque assim, cara... aprendi a ser consultor. Porque... beleza, o cara até vai vender no... Isso, inclusive, é cientificamente comprovado. Isso não significa que ele não vá vender, mas provavelmente ele vai vender menos do que um cara que segue o playbook. Provavelmente, em média, ele vai vender um pouco menos. Esse é o ponto, né? O negócio de falar que acabou, que não dá mais, assim, sempre vai ter alguém fazendo, e pode ser que exista, pode ser que até funcione. A questão é, você não consegue replicar. Tem uma metodologia de vendas que a gente usa que chama venda desafiadora. Você já ouviu falar nela? Não. A venda desafiadora, basicamente, os caras fizeram pesquisas bem intensivas com centenas de interações comerciais e identificaram alguns perfis de vendedores no dia a dia, na prática das operações de vendas. Identificaram 5 perfis de vendedores que eles condensaram algumas características, né, para esses vendedores, para esses profissionais de vendas, e definiram os nomes ali dos 5 tipos de profissionais de vendas. Desses tipos, tem 2 que são bem interessantes. O primeiro é o desafiador, que é o que dá o nome ao livro, que tem algumas características legais ali de desafiar o ponto de vista das outras pessoas, colocando elas em situações levemente desconfortáveis. Do cliente, você diz? Desafiar o ponto de vista do cliente, colocando ele naquele ponto de vista levemente... situação como? levemente desconfortável. Assim, não, mas isso aqui eu não preciso desse negócio. Aí você fala assim, então, mas você já tentou fazer do jeito que você está fazendo 3 vezes e não deu certo. Por que vai dar certo dessa vez? Aí a pessoa fala assim, essa é uma boa pergunta. Pô, não tinha pensado nisso. A reação que você quer é assim, pô, não tinha pensado nisso. Então são pessoas que elas têm um equilíbrio entre a agressividade. Então eu acredito muito que o vendedor agressivo, aquela violência de fechar, isso sim, eu estou pronto para dizer que não tem mais espaço, porque de fato ela fere o negócio no longo prazo, mas por outro lado, tu não pode também, como vendedor, ser uma pessoa totalmente passiva, que deixa a conversa passar e que não avança assim, né? Então o vendedor desafiador, ele é a pessoa que foca muito em assertividade, em se comunicar de forma clara, precisa, com muito respeito, mas desafiando esses pontos de vista, ensinando as pessoas e adaptando a mensagem para cada tipo de pessoa. Porque se eu hoje trabalho à frente de uma operação de consultoria, gerencio uma pequena equipe de 10 consultores e consultoras, extremamente talentosas, diga-se de passagem. Eu não posso falar hoje do mesmo jeito que eu falo com uma pessoa de pré-vendas, com uma pessoa de vendas, com um empreendedor, um CEO, um dono de uma startup que acabou de captar investimento e está crescendo. Então você tem que adaptar o seu discurso mantendo a integridade. Dessa volta toda para falar que nessa pesquisa eles acharam um perfil que chama lobo solitário, que é uma pessoa que basicamente até fecha bem contratos, mas é uma turma que não tem como tu replicar. É a pessoa que tu nem olha o que ela está fazendo, que você deixa ela lá vendendo do jeito dela, que na medida que ela respeitar as políticas e práticas da empresa, tá tudo bem. Então por isso que eu estou falando, a pessoa que vende sem processo, ela talvez até tenha espaço, talvez consiga ter um certo sucesso no curto prazo, mas à medida que a organização cresce, por que essa pessoa ela tem menos valor? Porque tu não tem como replicar ela. Você não sabe o que uma pessoa dessa está fazendo ou como que ela está vendendo, ela não tem muita capacidade de ensinar os outros, às vezes é uma pessoa talentosa. Então, eu estou pronto para dizer que esse perfil de profissional de vendas, ele está em decréscimo, ele está diminuindo e tendo cada vez menos relevância nas operações, porque se você é uma empresa que quer crescer, você precisa replicar aquele negócio. Mas ainda tem gente que consegue ver, cara, assim, eu aprendi a ser consultor, né? Eu tô há 3 anos agora e pouco no papel de consultor. A gente aprende a ter uns dependes, né? Isso também é bom, eu presumo, ou melhor ainda, até para o próprio empreendedor, que às vezes vende sozinho e a operação de venda da empresa, da eu-presa dele, é ele mesmo. Então ele não consegue passar isso adiante. Então deve ser interessante, dentro disso que você falou, ele entender o quão replicável é o processo dele. Cara, eu vou falar para você que assim, uma das coisas mais difíceis de fazer no mercado de vendas é tirar o discurso da cabeça do empreendedor e colocar na boca da equipe de vendas. Isso é muito difícil de fazer. Porque a pessoa que está empreendendo, ela já está pensando nisso há anos, né? Ela dificilmente teve uma ideia do nada e falou, vou começar isso aqui porque me ocorreu. Ela está pensando nisso, ela está enxergando o problema. Então, é um negócio que ela vem maturando. E aí a pessoa começa a vender. Ela acredita muito naquele negócio, ela entende muito aquele negócio, ela sabe até onde é que pode ir, até onde é que não pode ir. E aí tu começa a trazer algumas pessoas e as pessoas, elas às vezes têm dificuldade de
entender o que está na cabeça do CEO, da CEO, do fundador, da fundadora e replicar aquilo. Então é um negócio bem desafiador de fazer, mas tem algumas coisas que ajudam, principalmente o perfil de quem é a primeira pessoa de vendas que você traz para sua empresa, para sua eu-presa, né, no caso. Cara, e aqui depende um pouco de mercado, assim, né? A gente tem alguns aprendizados que eu acho que são bem sólidos, por exemplo, empresas de serviço, agência, consultoria, tem que ter sempre difícil, né? Mas assim, recomendamos fortemente que existam 2 pessoas no quadro societário, sendo uma responsável por vendas e uma responsável pela operação, para entregar as coisas que você vende, porque operação de empresa de serviço é um negócio bem intenso. Já startups, a gente sabe que vai ter um sócio ali que vai vender, mas você tem que, em algum momento, trazer a primeira pessoa vendedora da sua empresa. E esse perfil, ele é muito específico e a indústria que a gente acaba estudando muito recomenda que você traga uma pessoa com perfil que eles chamam de missionário, né? Traga missionários ao invés de mercenários. A gente sabe que vendedora, por essência, gosta de ganhar dinheiro, né? O pessoal às vezes me pergunta, você gosta de vender? Gosta. Você ama o que você faz? Fala, calma. Peraí, né? Calma, não faria de graça. Eu amo mesmo estar na praia. Eu não faria de graça. Exatamente. Exatamente, gosto de praia, gosto de pegar onda, mas infelizmente, né, não estão pagando bem para mim nessa área. Então, você trabalha numa área que você tem um certo talento que vai te remunerar para te trazer o estilo de vida que você quer. E assim, sem demagogia no negócio, né? Falar, eu amo vender, acordo todo dia e o que eu mais quero fazer é vender. Só que assim, de todas as áreas de negócios, vendas é aqui e eu acabo gostando mais, né? Enfim, acabo tendo mais satisfação de fazer ali. Então, acaba que o empreendedor, a empreendedora, a pessoa que ela tem que trazer a primeira pessoa, ela precisa, né, trazer alguém que acredite no negócio, goste daquele mercado, goste daquele dia a dia, acredite no sucesso da empresa de longo prazo, porque assim, se você quer crescer na carreira, melhor coisa que você pode fazer é trazer alguém, entrar numa empresa, que está crescendo. Então, se você é empreendedora, quer trazer uma pessoa e a sua empresa está crescendo, esse pitch, esse discurso, ele é, infalível. Porque, eu quero crescer na carreira. Qual é o jeito mais rápido de crescer na minha carreira? Talvez, alguns anos atrás, eu lembro disso claramente, na minha turma de faculdade aqui em Floripa, quando o pessoal perguntava o que a galera queria, todo mundo falava, eu quero ser trainee. Quem é mais novo, antigamente o negócio chamava trainee. Você entrava nas grandes... Tem isso ainda? Tem ainda. Rola, né? Trainee. Cara, aí no final da faculdade, ninguém mais queria esse negócio. Todo mundo queria empreender, queria trabalhar em startup, ainda mais em Floripa, né? Sim. 10 anos atrás, ninguém queria trabalhar em startup. Trabalhar em startup. Tinha um cara na minha sala, os caras falavam, esse cara é louco. Coisa de desenvolvedor, nada a ver. Então, é um discurso muito legal de você trazer a primeira pessoa. Por isso que é difícil, mas é muito difícil, assim, você conseguir, de fato, tirar da cabeça do empreendedor esse discurso. Então, a própria empreendedora, ela pode pensar assim, cara, como é que eu vendo? Para e pensa assim, como é que eu vendo? O que eu faço na minha venda? Quando você começar a pensar em crescer, começar a pensar em aumentar, né, esforço comercial. O que eu estou fazendo aqui para poder funcionar? O que funciona? O que não funciona? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso... Estuda, né, esse negócio de vendas. Que é o RevOps. Isso não deixa de ser RevOps. De novo, toda essa estrutura de você olhar para os números, ver o que está funcionando, aplicar o que está funcionando e crescer, faz parte dessa jornada, né, de RevOps. Então, claro, falar onde é que termina, onde é que começa, um pouco difícil, mas toda essa estrutura de você analisar dados, entender processo, melhorar o que você está fazendo, vender melhor. E, cara, tudo é isso, né? A gente estava trocando ideia agora sobre podcast aqui. Cara, tu começou de um jeito. Eu aposto que a cada episódio tu gera aprendizado. Claro. Que tu aplica no próximo. Tu não está deixando de trabalhar na operação, que é a operação de, né, operations, melhoria do que você está fazendo. Tem tudo a ver, tá tudo mais ou menos conectado, né? Então é mais ou menos essa linha. E é uma área que está crescendo bastante aqui, assim. Eu acho que a gente... Cara, o primeiro Sales Ops que eu conheci chamava Vini, chama ainda, né? E foi lá atrás e na época era uma área ainda um pouco confusa, era Sales Ops e tal. Não era uma coisa tão difundida. Mas eu acho que está crescendo bastante, assim. Tem bastante empresa trazendo gente para o RevOps, para trabalhar na área de Ops. Minha esposa também está nessa área hoje, trabalhando como Sales Ops, no caso. Acho que ela está indo para o RevOps agora, alguma coisa assim. E é uma área que está crescendo bastante porque a turma entendeu que não faz sentido você ficar tomando decisão com base no que você acha, né? Efeito IPO. Highest paid person in the office, in the room, uma coisa assim. Não faz sentido você tomar decisão com base em quem ganha mais, né? A pessoa que ganha mais decide. Você precisa de olhar para os números e falar assim, legal, vamos fazer isso porque
É isso que está acontecendo. E hoje tem bastante tecnologia, né? De dados, de informação, de relatório, para você conseguir olhar para esses números e entender. Agora, aí você começa um desafio que é novo, né? Que a gente tem visto. Tem várias empresas um pouquinho maiores, que, cara, a galera tem muito relatório. Assim, muito relatório. Dashboards. Aí tem dois problemas. O primeiro problema é pensar assim, o que esses dashboards estão falando está certo? Eles têm um rigor correto? Então, porque às vezes você tem um relatório que fala, exemplo, tá? Quantas atividades a pessoa de pré-vendas fez? Aí você mostra o relatório e a pessoa fala, não, mas peraí, eu fiz muito mais do que isso aí que está no relatório. Cadê as minhas atividades? Aí você fala, cadê? Aí ninguém sabe cadê as atividades. Entre outras coisas que você meio que perde no meio do caminho. Então tem um problema de rigor de dados para empresas que começam a crescer e tem um problema de hierarquia de informação mesmo, né? Você tem, cara, às vezes dezenas, centenas de relatórios. Quem olha aquilo? Quando olha? O que faz? Uma fala que a gente tem muito comum, as pessoas às vezes falam assim, eu queria ver isso aqui também. Eu falo, tá, mas por que você quer ver esse número? O que você vai fazer com esse dado? Você vai mudar o seu dia a dia de gestão, você vai mudar a sua reunião semanal. Enfim, o RevOps é uma área que ela é... O Alexandre, nosso consultor ali, ele fala que é como se fosse a cozinha, né? O encanamento do negócio. É uma área que meio que... Acho que ele usa bem a analogia da cozinha, na área no restaurante. É uma área que ninguém vê, mas a coisa tá fluindo mas lá, tudo né? O bicho acontece tá por causa daquilo. O bicho tá pegando, um monte de coisa tá acontecendo, Boa. Automação acontecendo. Então, e aí você falou, essa questão de automação é importante, porque quando você traz o conceito de RevOps, então beleza, entendi que são os dados a partir da venda, o comportamento da performance ao longo daquele ciclo. Quem vê é o vendedor ou às vezes o gestor para tomar uma decisão em cima daqueles dados, mas esses dados vêm da onde? Então, velho, aí vem um problema chave da história de RevOps, porque é o seguinte... Aí o cara fala assim, eu vou construir aqui os relatórios. Aí você constrói relatório. Só que aí tem um problema, que cada profissional de vendas vende de um jeito diferente. Eu vendo assim, você vende daquele outro jeito. O camarada ali que está atrás vende de outro jeito. Aí os dados eles vão ser naturalmente muito diferentes. Por quê? Porque eles estão medindo coisas diferentes. Se eu vendo de um jeito e você vende de outro, Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu faço 2, 3 reuniões para investigar as dores e falo com todo mundo de dentro da empresa e você faz uma reunião e já apresenta a proposta, a gente vem de jeitos muito diferentes. A gente preenche informações muito diferentes no nosso processo. Cara, se eu faço isso, os dados eles vão dizer coisas diferentes. Então, a base de RevOps, a base de você poder analisar dado, é você ter um processo que funciona. Que é claro, o que é um processo? Entrada, processamento, saída. O que acontece? Tudo que você faz é processo. E aí é um negócio que quem é empreendedor, quem é empresário, especialmente a turma de tecnologia, adora esse negócio. Tudo é processo. Cara, teu podcast é o processo. Cara, a pessoa que tem uma agência, a produção de um blog post é um processo. O atendimento de um novo cliente de uma startup, ele é um processo. Então, processo é uma coisa que acontece, é óbvio, tá? Em organizações, em empresas, ninguém precisa de falar mais isso. Mas em vendas a gente precisa falar ainda, porque a galera fala assim, não, eu não preciso do processo, eu vendo do jeito que eu quiser. Fala assim, camarada, vamos lá? Mas aí também, de novo, né? Tem bastante tecnologia hoje que garante que você consegue manter a equipe aderente ao processo. Porque a pessoa tem que entrar, ela senta na cadeira dela, ela abre o painel e tem lá as coisas que ela precisa fazer. Ela vai lá e faz. Então de novo, a gente está conseguindo refinar cada vez mais assim, os níveis de... Tá diminuindo na prática a capacidade das pessoas não seguirem os processos. Mas ainda assim, se você é uma empresa, como você falou, uma empresa muito pequena, o processo está na sua cabeça. Você tem um processo de vender, só que ele está aqui. Então você precisa... Escreve, textinho assim. Primeira coisa que eu faço. Replicar de novo aquilo que você falou. Escreva, eu falo com a pessoa, mando uma proposta. Qual proposta? Coloca lá. Aí eu mando um e-mail de follow-up. Qual follow-up? Escreve lá. Tudo que você faz, coloca num documentozinho, no seu Notion, qualquer coisa que você usa. Isso já vai ser o seu primeiro playbook de vendas. Então não é nada muito chique. Playbook, né? De vendas. Qual o índice, não sei se você tem esse número, o que você presume aí dentro das suas experiências, que é do índice de empresas que hoje possuem playbook de vendas? 1%,
2%. 1% das empresas tem playbook de vendas? Eu tô chutando, né? Não sei. Mas eu diria que sim. Mas não é mais de 50. Não. Senão você não precisava de você. Não é mais de 50. E eu diria que não é mais de, assim, com bastante confiança, não é mais de 10. Hoje um cliente me mandou uma seguinte mensagem. Hoje um cliente mandou uma seguinte mensagem pra gente. Ele falou assim: cara, uma coisa que eu queria muito que a gente fizesse no projeto, a gente tá começando o projeto agora em outubro, uma coisa que eu queria muito que a gente fizesse no projeto era consolidar tudo que a gente faz na nossa operação em um documento, em um playbook. A gente até tem alguma coisa, mas eu preciso, ou no Notion, alguma coisa parecida, de tudo consolidado para poder ter em um lugar e ir lá e buscar esse material. Então, assim, operações até bem maduras, cara, elas têm playbooks, mas elas não usam, tá desatualizado, não sabe atualizar. Então, o playbook ele é nada mais do que um guia, se você quiser uma tradução. A gente usa muito termo em inglês assim no dia a dia, mas na prática boa parte deles tem tradução. Então é como se fosse um guia de uso, uma forma de você fazer, que indica como que você vende. Então começa a colocar todas as informações da sua operação ali, se você é uma pessoa que está vendendo sozinha, porque na hora que você olhar e tiver 2, 3 pessoas, você já tem uma lógica do playbook. Só que, cara, organização, né? Uma empresa. Se você não arrumar as coisas, elas naturalmente saem do controle, assim, por conta própria. Você não precisa fazer nada que as coisas elas viram caos. Então, se você cria um playbook hoje, daqui a 6 meses, ou ele está desatualizado, ou ele está defasado, ou ninguém está usando. Então, precisa ter um processo de manutenção em cima disso. E aí você precisa ter uma equipe que olha para esse negócio. Então, mas eu acho que, assim, olhando para a galera que está empreendendo, quem tem empresa ou que já está começando a crescer um pouco mais, é uma lógica de você consolidar tudo que você tem em um mesmo material e começar a usar, assim, principalmente começar a usar e consultar aquela coisa, tá no playbook. Na Inside ali a gente tem uma coisa que a gente chama de base de conhecimento, que é um playbook de consultoria. Cara, centenas de páginas escritas de como que você entrega o serviço de consultoria. As pessoas me perguntam assim, como é que eu faço tal coisa? 2.3.4, tá ligado? Uhum. E o playbook é a mesma coisa, assim, eu li, a pessoa parou de me responder, o que eu faço? Cara, playbook, sessão 4, tem uma série de coisas, dá uma lida, depois volta pra mim e me fala o que você acha. Aí tá, li e não achei que eu precisava. Então tá bom, então agora vamos trocar essa ideia. Mas você vai documentando a operação, né? Então, um negócio que eu acho que ajuda bastante. E a parte de processo, ela vai entrar como uma base. Então, quer dizer que você aplica o que você prega, que é ter esse playbook dentro para também doutrinar internamente os seus consultores a como prestarem ou construir esse playbook, certo? A gente aplica, mas é um negócio diferente. Porque, assim, como uma empresa de consultoria, a gente realmente tem bastante material, bastante conteúdo, porque senão entra um cliente e aí a gente vai... Todos os clientes a gente tem que escrever cadência de prospecção, por exemplo. Cara, não faz sentido começar do zero pesquisando. Vocês replicam tudo. A gente replica o modelo e personaliza a entrega. Porque quando eu comecei a fazer esse negócio 3 anos atrás, era assim, era tudo do zero. Aí eu comecei a falar, cara, mas peraí, tem umas coisas que a gente faz sempre igual. Implementar Pipe Drive é sempre igual, Pipe Drive é sempre o mesmo, né? Seus ajustes ali, mudança, mas ele é sempre o mesmo. Então tem um playbook para você implementar Pipe Drive. Tem um playbook para você criar relatório no HubSpot. Tem playbook para você construir processo de pipeline de vendas. Tem playbook para você fazer call review. Então, tudo isso tem playbook, né? Que é o que a gente... Essa é a essência de consultoria. Você ganhar tempo, né? Porque a gente já faz isso mais vezes. Mas tem um negócio interessante que você falou de usar o que a gente faz. Que, assim, em tese, né? O nosso mercado, a gente trabalha com empresas... Cara, 99% das empresas tem mais de 15 pessoas. E eu entrei em uma empresa que também estava nessa fase, de 15 pessoas para frente. Então, eu nunca soube como operar em empresas nascendo. Então, assim, esses 3 anos iniciais, eles foram muito difíceis, porque a gente mesmo não era o nosso próprio cliente, então, o nosso próprio processo de vendas ele era uma coisa meio... Assim, na minha cabeça, e variava, e não implementava direito, e não usava direito as coisas. Então, a gente fazia a coisa meio... de forma um pouco intuitiva. Mas aí, quando a gente começou a ter o tamanho do mercado que a gente atende, que é quando começa a fazer mais sentido. Porque assim, cara, a empresa tem 4 pessoas, uma pessoa vendendo. Eu vou colocar um Pipe Drive ou HubSpot 100% automatizado? Faz sentido, entendeu? Vai estar perdendo tempo que você precisa apagar incêndio, resolver coisa o tempo todo. Você não tem como, na maioria dos casos, claro, não tem como parar para pensar, para organizar. Você tem que resolver as coisas que estão acontecendo.
Agora, quando você já tem uma operação de 10, 15 pessoas, uma estrutura, aí você para, organiza, cria esse documento. Então, a gente teve uns primeiros 3 anos aí bem desafiadores, 2 anos e meio, mais ou menos, bem desafiadores. Mas aí, quando a gente chegou no... Agora, a gente já está no nosso perfil de cliente. Então, hoje, a gente já... Dentro da base de clientes da Inside, a gente é um cliente. Então, a gente tem várias coisas ali que vão acontecendo e a gente vai automatizando o nosso processo. Então, mas essa lógica de documentação eu acho que é bem importante, assim, cara. Pensando numa estrutura, né? Você é dono de uma empresa, e você tem alguém para gerenciar uma equipe de vendas, né? Naturalmente, você vai precisar de menos lideranças de vendas se você consegue trazer alguém para apoiar essas lideranças de vendas em trabalhos operacionais, como alguém de RevOps te ajuda, porque uma liderança ali vai ter capacidade de 6, 8, talvez 10 pessoas. A teoria fala que 6, né, é o ideal, mas pode ser mais. Uhum. Se você tem alguém de RevOps, você consegue aumentar muito essa quantidade de gente, porque a pessoa da gestão fica mais ocupada com a equipe e tal. Então, acho que ajuda bastante, assim, né? Mas acho que é isso, cara. De RevOps, acho que a gente falou legal. Show de bola. Legal. Vamos entrar agora mais com a mão na massa, né? Porque às vezes o vendedor tá ouvindo, ou o próprio empreendedor ali, mais vendedor, tá falando, puta, cara, esse negócio de análise, a gente sabe que é fundamental e que tem que fazer. Inclusive, se precisarem e não conseguirem, tá aqui o Gabriel para vocês pedirem os serviços dele. Mas falando, então, na parte prática. Então, beleza, eu sou o vendedor, eu tô com o meu playbook aqui na mão. Eu vou olhar e vou falar, cara, bullshit pura, porque já fiz e não funcionou. Ou pior, eu quero fazer... Eu entendo que robotizando o processo eu perco a minha essência. Então, onde que encontrar esse meio termo entre... atuar em cima do playbook, então ler o que está ali no protocolar da questão e manter a essência do vendedor para que não fique tão no preto no branco. Legal, bom ponto. Eu acredito que os processos eles têm uma tendência a não serem excludentes da individualidade de cada pessoa. Cara, a gente pode seguir exatamente o mesmo processo, eu e você. E pelo pouco que a gente já se conheceu, eu imagino que nós seríamos vendedores bem diferentes se a gente estivesse na mesma operação. Não sei, né? Você conhece pouco, mas eu acredito que sim. Só que a gente pode seguir exatamente o mesmo processo, respeitando a nossa individualidade, porque tem coisas que cada pessoa vai fazer do seu jeito, na sua entonação, com a sua característica, que é toda a história que ela tem antes de se tornar vendedor daquela empresa. Um negócio uma parada assim que eu trago muito, é que o profissional de vendas, o vendedor, ele não é só aquela experiência de vender aquele produto, né? Você traz tudo que você sabe, tudo que você viveu. Dá um exemplo claro de como que isso acontece. Tudo que você lê de vendas, vão te falar de uma coisa chamada rapport. Nada mais é do que a capacidade de criar conexões verdadeiras com outras pessoas quando você está numa interação. Como é que você faz rapport? Você pode fazer um rapport bobo, assim, como é que tá o tempo aí? É muito quente em Ribeirão Preto. Cara. Clichêzão, né, cara? Não, pode. Se não tiver jeito, tudo bem, assim, né? Mas você pode ser um pouco mais relevante. E perguntar para a pessoa coisas que interessam ela. Então, às vezes, agora, especialmente com home office, né? A pessoa tá dentro de casa e aí você vê onde é que ela tá, né? O que tá acontecendo. Eu, várias vezes, tinha equipamento esportivo, as pessoas começavam a puxar esse papo de coisas que interessam a pessoa. Só que você vai puxar um papo muito mais relacionado ao que te interessa. E não a coisa que você nem entende, né? Senão fica uma coisa meio esquisita. Então, a tua individualidade como vendedor, ela tem uma tendência a sempre ser respeitada. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu acho que é importante que a pessoa mantenha essa individualidade e seja quem ela realmente é na hora de vender. Creio que esse é um ponto importante. Agora, sobre playbook, o negócio é assim, para quem tá começando, para quem tá vendendo, não é burocratizar, entendeu? Parar a vida e ficar 3 horas escrevendo. Meu primeiro playbook era uma nota no Evernote. Quem usa Evernote ainda, eu usava. Era uma notinha no Evernote com um padrãozinho de reunião de conexão que eu fazia uma pergunta de qualificação. E aí eu entendi, né? Primeira coisa que eu aprendi com o vendedor, eu falei, então quer dizer que o que eu preciso saber para vender mais é escolher as pessoas certas para quem eu vou vender. Porque meu processo de vendas, ele demora.
Eu preciso investigar, preciso conversar, preciso criar relacionamento, precisa confiar em mim. Se a pessoa não confiar em mim, ela não vai comprar esse negócio que eu estou vendendo. E ela precisa entender o que ela está comprando. Então, o que eu preciso fazer, isso eu percebi lá atrás, é descobrir quem vai comprar. Só que a pessoa não sabe que ela vai comprar ainda. Eu preciso saber. Como que eu faço para saber isso? Então, a gente tinha um script de qualificação que perguntava se a pessoa era qualificada para aquele produto. A gente tinha ali alguns critérios. Na época era, maturidade digital, negócio do site, que é a história do site, orçamento e tal, coisas assim, cargo, aprovação. E aí eu tinha eu juro, era um roteirinho que eu validava a pergunta se eu percebia que a resposta não estava convincente o suficiente. Então, assim, sei lá, fiz uma pergunta de qualificação aqui, não ficou claro para mim se a pessoa tem aquela característica, né? Então eu tinha um roteirinho de como que eu aprofundava aquela pergunta. Esse era o meu primeiro playbook. Uma pergunta muito comum é, quanto você tem para investir? Cara, então a gente precisa analisar, né? Eu preciso ver, eu tenho muito pouco. Pouco sempre vem, né? Cara, é mais assim, velho, entendi o que você precisa, a nossa solução custa. E aí, cara, o negócio que me dá uma reflexão assim, né? Quem que ensinou as pessoas a não falar preço, né? Esconder informação. Não pode falar preço, nunca. Eu até entendo o conceito de você não falar preço sem discutir valor antes, né? Então eu sei o risco. Mas assim, você pode falar, olha, a nossa solução ela custa de tanto a tanto. Ela é precificada com base nesses critérios. Se a gente resolver esse problema que você me falou que você tem, é um orçamento viável? Pronto. Ah, não é porque a gente já comprometeu esse orçamento, porque não dá, porque não funciona, porque não. Cara, beleza. Você pode até tentar insistir, talvez fazer uma venda de um produto um pouquinho mais simples e tal, mas na prática provavelmente não compensa você continuar insistindo naquela oportunidade. E qual que é o ativo mais importante, mais caro em uma operação comercial? Tempo de vendedor. Esse é o ativo mais importante. Isso é um negócio que, para quem vende, se muda o jogo quando você entende isso. Porque quando você começa a vender, você quer falar com todo mundo, quer vender para as pessoas. Só que a gente tem que entender, e esse foi o aprendizado de você qualificar. Qualificar, às vezes, é um negócio que parece um pouco pedante. Sabe? Eu vou te qualificar para você ser bom o suficiente para comprar a minha solução. Mas não é essa a lógica, né? A lógica é, de fato, entender se o que você tem é o que a pessoa precisa. Porque, às vezes, ela precisa de uma coisa que você não faz. E, às vezes, é um outro fornecedor. Exemplo nosso, assim, às vezes a gente tem empresas que querem que a gente implemente o HubSpot e faça serviço de marketing. Eu falo, então, a gente não faz. Se você quiser continuar conversando com isso, claro, tudo bem. Mas a gente não faz esse negócio que você precisa. Então, a gente pode ver outro fornecedor, a gente pode ter algumas alternativas. Então, a qualificação é essa. E aí, quando você entende que o tempo de vendas é o ativo mais importante que você tem, você começa a valorizar o tempo muito mais do que você estava valorizando antes. Porque você começa a entender que, peraí, o meu tempo é a coisa mais importante que eu tenho. E aí você faz um outro shift que é entender assim, porque vendedor, não sei se você já viu isso, mas tem muita gente que vende como se a pessoa que está comprando meio que estivesse fazendo um favor pro vendedor. Tu já viu já teve essa percepção em algum momento? Inclusive tem até vendedor que fala, me ajuda, né? Me ajuda a bater minha meta, me ajuda a entregar o meu resultado. Eu acho isso péssimo, cara. E isso também é comum, né? Infelizmente. Isso acontece. Então você sai de um conceito do me ajuda para falar assim, cara, se você não contratar a minha solução, eu vou ser mandado embora. Pô, imagina o cara, sabe? E aí o cara fica com pena, compra por causa... Isso, eu acho o cúmulo, cara. Compra por causa que a pessoa tá com pena. Então quando você valoriza o seu tempo, você começa a valorizar a sua capacidade e você entende, não, peraí, eu quero vender a minha solução porque eu acredito que ela é boa, mas eu tenho certeza que ela é boa para você. Então, se você não quer contratar, cara, tudo bem. Eu respeito, primeiro, respeito sua inteligência, seu processo de tomada de decisão, suas prioridades, às vezes, pô, não é agora, mas volta, eu vou falar desse negócio de volta daqui a pouco, mas volta. Só que, por outro lado, você também entende que, cara, se dependendo do caso, às vezes quem está perdendo é outra pessoa de não contratar a gente. Então, quando eu entendi isso, eu confesso que foi uma das coisas mais recentes assim, que eu aprendi, faz coisa de 2, 3 anos, que eu entendi. Falei, cara, na verdade, eu tenho essa solução, eu presto esse serviço e a pessoa que contratar a gente vai ficar muito feliz. Então, se a pessoa não quiser, tá tudo bem.
vai ter muito mais gente e a gente vai para a próxima. Então, sair desse conceito de me ajuda, de o meu tempo, estou super à disposição. Voltando para a venda desafiadora, lá tem uma pessoa, um dos perfis que eles delinearam, que é esse, é a pessoa que está sempre à disposição. Cara, me liga, estou sempre à disposição, tudo que você precisar, eu vou estar aqui. E ok, tem um lado importante você ajudar a pessoa, estar próximo, mas por outro lado, fala, não estou sempre à disposição. Eu lembro de uma vez, cara, como é que foi? Sabe essas pessoas que vêm falar contigo que não têm capacidade de comprar a sua solução? Estava em outra empresa ainda, estava numa agência de BH que eu trabalhava. Uma agência bem alto nível, assim, pessoal, e aí eles não podiam vender para qualquer empresa porque não todo mundo tinha qualificação. Aí chegava o cara, eu lembro que esse cara falou comigo, não lembro qual o nome da empresa, mas ela falou comigo, aí eu expliquei, ele falou, não, pra gente não dá, tá fora do orçamento, não vai funcionar. Eu falei, não, beleza, pô, show de conhecer, legal, conhece essa agência, vida que segue. Aí o camarada voltou depois de um tempo, falou, pô, ia conversar e tal. Então tu percebe que tem gente que fala contigo não para comprar, mas para tirar dúvida da vida, do negócio, às vezes, qualquer coisa. Aí a terceira vez ele me ligou, falou, posso falar contigo? E eu tava na sede do maior cliente que a gente tinha na época. Eu falei, cara, não vai rolar, não consigo. Eu tenho outras coisas aqui. Ele falou, pô, 1 minuto só. Eu falei, não, 1 minuto, beleza. A bicho me ligou, a gente falou, ele falou, eu pensei em tal e tal coisa, o que você acha? Eu falei, cara, vai por aqui, por aqui, por aqui. De graça? 1 minuto, né, pô? 1 minuto tá, né? Mas tem o tempo já utilizado também, né? Isso podia ser... 1 minutinho, né? E não contratou também? Não, mas eu já tinha desencanado, assim, tava fora do escopo dele, não ia funcionar, não era o que o cara precisava, mas também, sim, aí também vem um pouco de perfil pessoal. No que eu puder ajudar a pessoa, eu ajudo e fico feliz, assim, em contribuir. Uma pessoa que estava começando, eu estava em uma agência de marketing digital, o cara não entendia nada de marketing digital, estava vendo aquilo todo dia. É aquilo, pô, eu quero fazer mais um call de 1 hora para ficar. Falei, cara, não vai rolar. Cara, 1 minuto. Falei, não, 1 minuto... Boa. Não tem 1 minuto, né? 1 minutinho, beleza. Mas só para voltar sobre essa questão da qualificação, as pessoas do outro lado, elas gostam, né? Quando você faz esse processo de qualificação, porque elas entendem. Falam, cara, essa turma tá fazendo sério o negócio. Eles não estão querendo vender a qualquer custo. Eles querem trazer clientes que realmente são bons. E essas pessoas, às vezes, elas voltam, né? Falam assim, não é agora, legal te conhecer... Vamos em frente. Deu 3, 6 meses, a pessoa ela volta. E aí ela fala, cara, a gente falou lá atrás, eu não tinha na época o perfil, ou não estava no momento, mas agora eu tô. Vamos fazer negócio agora? Eu não sei se você já vendeu bastante tempo também, quem está ouvindo aí, mas, cara, é muito comum. Ou o próprio vendedor volta com um processo, claro, de RevOps ou de CRM, e entendendo que aquele cara está qualificado... Eles fazem um acordo mútuo. Cara, beleza, não é agora, mas daqui 6 meses eu posso voltar a entrar em contato? Matou. Não, aí matou. Entendeu? Então, muito. Assim, pode ser de dupla via, né, cara, esse retorno. Então é por isso que, só reforçando sua tese, né, essa qualificação é super importante. A qualificação e aí tu trouxe um negócio bem legal mesmo, de voltar com o tempo daqui a, cara, 6 meses, 12 meses, sei lá. 12 meses geralmente é muito. Para retomar aquele contato. Mas como é que se retoma aquele contato? Se você tem um processo claro de como que você dá o motivo de perda naquele pessoal, em quem que você volta, como que você volta também. Hoje mesmo voltou aqui uma pessoa, enquanto eu estava esperando ali. A gente voltou a falar, a gente falou aquela época, não rolou, agora eu queria voltar a falar contigo. Eu falei, pô, não vai funcionar, porque veio uma mensagem sem contexto, né? Mensagem sem contexto é uma coisa muito difícil, né, de você ganhar o tempo de uma pessoa que geralmente é ocupada. Claro que ser ocupado também é relativo, né? Porque ser ocupado... Aí a próxima mensagem que eu mandei foi, não, claro, vamos falar. Porque era o cliente, né, na hora. Então, a gente tem... Mas tudo meio relativo, assim, vendas, né? O cara tem que saber equilibrar, né? Sim. Boa, cara. Conectando ainda com essa questão do vendedor, playbook, principalmente quando a gente associa alguma ferramenta num processo de venda, a gente tem muita automação, ou tende a ter muita automação, como você disse, né? Pô, se seu trabalho é mitigar morosidade, reduzir entrave, quanto mais automatiza, melhor. E você, inclusive, trabalha com ferramenta. E a gente tem um ponto. Existe muita ferramenta de prospecção hoje em dia.
principalmente quando a gente fala de social selling, que é LinkedIn principalmente, às vezes até Instagram e tal. E aí, cara, gestor, decisor, o potencial comprador fica com a caixa bizarramente cheia de mensagem de vendedor. Oi, tudo bem? Com aqueles gatilhos fracos que... Oi, tudo bem? Gostaria de fazer uma pesquisa. Então, hoje, os caras que compram já têm totalmente mapeado os gatilhos e as abordagens de automação. Minha pergunta é, como fazer funcionar uma automação partindo da premissa que o interlocutor, em tese, não cai mais naquilo? Como fazer uma prospecção? Como validar que sim a prospecção automatizada funciona e como chamar a atenção daquele cara que recebe 200 mensagens por dia no LinkedIn da vida? É um desafio grande, assim. Estamos tentando chegar numa resposta final para essa pergunta, tá? Ainda não tenho. Antes que você... O pessoal de casa vai ficar puto da vida. Falar, puta, cara, cheguei até aqui para não ter essa resposta. Não, brincadeira. O pessoal de vendas às vezes gosta de resposta curta, gosta de né? resposta curta e rápida, né? Não. Você aperta nesse botão aqui e vai ter 100 leads marcando reunião com você. Eu não sei fazer isso. Se eu soubesse, poderia cobrar mais caro. Nosso trabalho... pelo menos assim, o que eu acredito muito, cara, é criar um negócio, executar, ver se deu certo, olhar para os números, otimizar, fazer de novo. Pô, mas dá maior trabalho. Dá maior trabalho? Talvez alguém faça de um jeito mais... como é que fala, né? Clica no botão e sai. Mas assim, respondendo a sua pergunta, cara, como é que você consegue esse espaço, né? Na atenção? Eu ouço falar muito assim que... Muitos clientes, hoje menos, né? Mas no começo, assim... não, mas prospecção ativa não funciona. Eu recebo um monte de mensagem no LinkedIn e eu nunca respondo. Essa pessoa fala, eu nunca respondo. Eu falo, mas primeiro, quantas dessas se deram ao trabalho de olhar para sua empresa e entender o que vocês fazem, quem você é? Aí eles falaram, ninguém. Massa. Segundo, quantas dessas pessoas, daqui a, 1, 2, 3 semanas, voltaram com mais uma mensagem relevante para poder tentar, né, fazer esse primeiro contato com você? Ela falou, ninguém. Brother, eu não tô mentindo, eu juro por Deus. Teve um camarada que me prospectou no LinkedIn e eu, assim, por experimento social, profissional, sempre falo, ok, para as mensagens de prospecção, todas. Para ver até onde o cara vai. Eu também faço muito isso. Pesquisa de benchmark, né, de vendedor. Como é que tá rolando? O que a galera tá fazendo? Sim. Cara, eu falei, não, beleza, a gente tá com esse problema. A gente vai mudar a solução que a gente tem disso em tal período, 2, 3 meses. Vamos trocar ideia. Tá aqui minha agenda, modelinho da minha agenda. Essa pessoa nunca mais me mandou mensagem, nunca mais. Nem pra falar, cara, legal. Pô, acabei tendo um resultado legal aqui, não vou conseguir retornar agora, mas marquei aqui para daqui a 2, 3 semanas. Então, e claro que tem gente fazendo isso muito bem, né? Tem gente que realmente marca, liga, faz o follow, confirma. Falei esses dias com uma empresa dessas contabilidades online, muito, muito bom o processo e tal. Então, acho que o jeito de fazer assim Cara, tem vários jeitos, tá? Eu vou dar algumas sugestões. Primeiro é você fazer sequência de prospecção que você tenta, ao invés de marcar reunião de 1 hora com pessoas que nunca te viram, tenta se apresentar, falar do que você faz, mostrar qual que é o seu... qual que é a sua empresa, o que você está entregando e ver se a pessoa se interessa. Na medida que ela mostra interesse, que ela demonstra que ela tem algum tipo de intenção de olhar para o que você faz, aí sim, talvez você comece a tentar marcar uma reunião de fato. Outra coisa, não tentar marcar reunião de 1 hora e sim tentar marcar reunião de 10, 15 minutos inicial. Isso é um negócio que está melhorando bastante, mas ainda tem muita gente pedindo um papo de 1 hora. E aí, outra recomendação rápida é respeitar a inteligência das pessoas, porque assim, às vezes a gente recebe mensagem de uma pessoa de pré-vendas querendo agendar uma consultoria estratégica com o meu negócio. Eu falo, turma, tá bem, né? Sim. Galera tá sabendo, consultoria estratégica. Especialmente quem prospecta na área de vendas, a gente sabe que não é uma consultoria estratégica. É uma conversa com uma pessoa para entender o que você faz naquela área e te contar um pouco do que ela tá fazendo. É interessante. Então, acho que honestidade, né? Sempre super importante. Negócio que eu recomendaria muito e trabalhar bastante com campos personalizados também.
Então, todas essas ferramentas, usando exemplos assim da turma que já veio aqui, tá? Cara, MeTime, Exact, Pipedrive, HubSpot, elas têm uma coisa que chama campo personalizado nas sequências de prospecção. Então, o mais comum é nome, né? Olá, nome. Aí, às vezes, o pessoal erra Erra o nome, cara. Essa é o cúmulo, né, cara? Às vezes, o pessoal erra o linkzinho ali, né? Sim. Snippet, que chama. E aí vem o olá, nome. Mas acontece, tá? E nunca, tranquilão. Vamos em frente, sem problema. Mas a questão é de você personalizar. Olá, nome da pessoa, vi que a empresa tal faz tal coisa. Então, é a lógica de você automatizar, mas manter a personalização. É basicamente personalização em escala. Então, você não precisa escrever um e-mail específico para cada pessoa. Você pode escrever uma frase específica para cada pessoa, onde ela entende que o que você de fato fez a pesquisa, que você entendeu, que você tem algum tipo de entendimento daquele negócio. Eu acho que a parte de conseguir a atenção das pessoas, pelo que a gente tem percebido em teste, ela parte de 2 princípios, que é familiaridade e timing. Então, timing é basicamente momento, tradução, né? Se a pessoa está resolvendo aquele problema, ela naturalmente tem uma tendência muito maior a procurar soluções. Então, sei lá, hoje eu estou na frente de uma operação, tem problemas que eu estou resolvendo, tem problemas que eu não estou resolvendo, que eu estou deixando para resolver depois, ou enfim, não estou olhando agora. Então, naturalmente, os problemas que eu estou resolvendo, as pessoas que prospectam a gente, elas têm uma tendência de a gente abrir a porta e falar, cara, vamos trocar uma ideia, vamos se conhecer. Mas não tem como eu saber qual o problema que você está resolvendo, porque eu estou fora. Não tem como, por isso que você tem que respeitar esse timing. Então, você manda mensagem, tenta se conectar, entender, cara, é o momento? Você quer fazer isso agora? É prioridade? Você está olhando para isso? Para o Q4 você quer... Então, já traz a abordagem de timing, que ela ajuda muito a pessoa já direciona a resposta para cá. Boa. E outra questão é familiaridade. Falar quem é você, de onde você veio, o que você tem com a pessoa em comum, enfim, isso ajuda. Mas, de fato, não temos resposta final para essa pergunta ainda. Um Tranquilo. Quando você tiver, me avisa que eu vou te trazer de novo. Eu trago. E aí, para fechar também a parte de sabatina, estou te trazendo perguntas difíceis porque, de fato, são desafios que a gente encara na carreira de vendas e os próprios espectadores, às vezes, trazem umas dúvidas. A gente tem também... É muito comum na carreira do vendedor a gente ter muito conflito. Não era conflito que eu ia falar. Puta que pariu. Agora... Lembrei. Tá. É muito comum na carreira do vendedor, na trilha, na jornada do vendedor ou do empreendedor também, mas principalmente eu acho que no empreendedor. Criei o playbook porque funcionava comigo. Então, repliquei, tirei da minha cabeça o que você falou. Tá tudo no papel, tal, não sei o que, documentado, coloquei para rodar, não funcionou. Como saber se... aí depois, geralmente, né, do que não funcionou, o cara já fica naquele... Porque venda é isso, é anseio de vender, fica naquela bad. Isso, fica naquela... Puta, não funcionou, trocar processo. E aí a gente tem a famosa dicotomia, a dualidade do mundo corporativo, eu diria. Não, foi bem. Quando a gente fala de processos. Seja ele um administrativo, operacional, jurídico ou de vendas. Vou trocar. Então não funcionou, vou trocar, funcionava comigo, vou trocar. Como discernir o momento de trocar porque não funcionou ou do timing que você acabou de citar? Não, peraí, porque tudo tem um tempo de maturação, certo? Ô, velho, essa pergunta é boa, tá? Essa pergunta é muito boa. Mas tem resposta? Senão já vou pular pra próxima. Não, dá pra ajudar, dá pra ajudar. De novo, né? Toda tranquilidade. Não, mas a pergunta é boa. Ó, em resumo, tá? Tem uma parte que é cultural. Então a gente é uma empresa que olha... imediatista, a gente a gente olha muito para longo prazo. Boa. Então a gente é uma empresa que olha para longo prazo, as pessoas entram olhando para longo prazo, a gente fala para o cliente que é longo prazo. Então as coisas do nosso lado, a gente tem uma tendência a não trocar fornecedores porque uma coisa não deu certo. Tem outras empresas que acreditam que se não funcionou em 2 meses, tem que trocar. Então, primeiro, eu tenho muita humildade de entender que depende da cultura da empresa, depende do que a pessoa acredita, depende de como que ela leva a vida dela. E isso é individual e todo respeito a cada pessoa. Mas tem alguns pontos que podem ser um pouquinho mais entendidos. Por exemplo, se você tem um ciclo de vendas de 3 meses médio,
Não dá para você testar um processo em 2 meses e falar que ele não deu certo. Porque você precisa de pelo menos 3 meses para ver se funcionou ou não. Então, calma. Calma, respira. Eu acho que a dicotomia que você falou muito bem, eu tento entender assim como uma lógica de saber se você está se aproximando cada vez mais da forma certa de fazer, ou pelo menos se você está descobrindo formas erradas. Então talvez eu iria por esse caminho, que é uma coisa que a gente até fala bastante em projetos, né? Porque às vezes o cliente chega assim, não, quero ter resultado para, né? Todo mundo quer ter resultado para ontem, né? Óbvio, né? E a gente já fala isso logo no kickoff, logo no começo. Fala, ó, a gente tem essa entrega, não temos promessa de resultado, mas eu te garanto que ou a gente vai ter resultado ou a gente vai achar um jeito que não vai funcionar e você não volta mais daquele jeito. Porque o grande problema é tu ficar pulando, né? Tenta uma coisa, aí não dá certo, aí tu tenta outra, aí não dá certo, tenta outra, aí não funciona, aí tu volta pra primeira. Isso. E aí tu fica nessa espiral de, né, que não chega em lugar nenhum. Então o mais importante talvez nesse processo de saber quando mudar ou quando insistir, né? Cara, eu acho que tem que saber mudar, tem que saber se adaptar, não adianta ficar também aquele equilíbrio entre resiliência e teimosia, né? Sim. Você tá ficando teimoso, cara, muda o negócio. Mas eu acredito que seja o conceito de aprendizado. Você aprendeu, você entendeu por que não funcionou? Você consegue ir para um lugar melhor agora? Ah, consigo. Então, legal, então vai. Agora também tem outras coisas também, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, acabou o orçamento, não funciona mais, aí a vida que segue. E para tudo isso, o cara também precisa de um processo analítico para entender o que funcionou ou não, para entender sequer o ciclo de vendas dele, né? Porque para conseguir fazer esse deparo, esse referencial. O que não é tão comum, porque você pergunta você deve enfrentar muito isso, né? Eu já prestei algumas consultorias que eu pergunto, tá, mas qual que é seu ciclo de venda? Não sei, tem venda que demora 1 ano, tem venda que demora 6 meses. Cara, às vezes no começo é difícil saber mesmo, porque varia muito e de quando que você começa a medir o ciclo, de quando a pessoa apareceu na minha vida, de quando eu fiz uma proposta, de quando eu qualifiquei. Quando? Depende. Porque eu geralmente prefiro entrar no SQL para venda. Eu também começo no SQL. Então, assim, cara, o cara entendeu que faz sentido, tá valendo. É isso. SQL para venda, foi para venda, começou a atender lá. Show. Mas, enfim, cada operação pode ter suas individualidades, né? E todo respeito a isso. Mas eu acho que é uma questão de você, basicamente, olhar para o que está acontecendo. Cara, assim, na prática, as coisas elas caem muito em bom senso, né, em vendas. Isso que é o louco. Porque assim, é mais olhar para o que está acontecendo e aprender. Falar assim, cara, o que aconteceu ali? Ah, aconteceu isso. E se eu fizesse desse outro jeito? Ah, vou fazer. Boa. Ah, deu certo. Vou fazer de novo. Pô, deu certo de novo. Então, eu entendo vendas como uma área conceitualmente muito simples. Assim, porque não tem... It's not rocket science. Não é... Como é que traduz esse negócio? Não é assim, tão difícil quanto lançar foguete. Entendi. É simples. Você liga... Desde que se siga... Simples. Eu lembro quando eu tinha a primeira gestão de vendas que eu tive, a pessoa fala, como é que eu faço? Eu falo, cara, liga pro cliente, conversa, troca ideia, ouve a pessoa. Porque ela vai falar uma coisa, vai ter que ouvir. Ouve a pessoa. Agora explica como que você ajuda ela. Pergunta se ela entendeu. Ela entendeu? Pergunta se ela quer avançar. Simples, é só isso. Você fala, tá, não é assim. É assim. Não, com o tempo eu melhorei minha didática, né? Eu não sou uma pessoa particularmente didática. Mas na prática não é tão complicado, né? Então, é claro que é uma coisa simples de entender, mas fazer isso é muito difícil. E quando você está vendendo, aquele emocional, o bicho está pegando. Você está fervendo aqui, ó. Será que eu vou bater minha meta? Quanto que eu vou ganhar esse mês? Será que a minha empresa vai continuar viva? Será que eu vou conseguir crescer? Será que eu vou contratar? Será que eu vou ter que demitir? Então, a emoção, ela está tomando conta. Ela tá ali. E você está no meio do processo de venda. Então, fazer o que tem que fazer é super difícil. Porque venda ele é um jogo que é uma coisa muito louca, né? Mas por mais que a gente olhe para dado, número, indicador, processo, venda ela é, em essência, uma lógica emocional, né? As decisões, elas seguem sendo muito emocionais, né? Então, as pessoas, elas acabam...
Cara, tomando decisões de jeitos completamente aleatórios, que você não consegue controlar. Não é porque ela precisa daquele negócio que ela necessariamente vai fechar aquele contrato. Às vezes ela, cara, não vai. Porque você fez a proposta num dia que ela tava de mau humor. Tipo assim. Sim. O que você vai fazer? Por isso que a gente precisa, por existir um fator emocional gigantesco, é por isso que se faz necessário cada vez mais dados para mitigar esses riscos humanos da parada. Porque exatamente, porque o negócio ele já é emocional, né? E tu sabe, cara, tu já vendeu acho que bastante tempo, né? Já. Sei bem. Cara, assim, a venda ela não acontece na técnica, né? Porque A mais B vai dar C. Não é assim. Não é assim que funciona. É mais assim, cara, como é que você está se sentindo? Como é que você quer se sentir? Eu posso te ajudar a se sentir desse jeito. E aí você imagina, para você conseguir fazer esse processo é um negócio que de fato é super complexo e tem um monte de variável que a gente não controla. Então as variáveis que a gente controla, vamos controlar. Boa. Que em resumo do papo seria isso, sabe? Pelo menos o que está no nosso controle, que é o que a gente faz e como a gente faz, vamos fazer bem feito, vamos controlar. O que não está no nosso controle... Show de bola. E vamos usar RevOps, ou no bom português, dados. Operações, análises, dados para controlar de receita. E parar de fazer cagadas humanas na hora de vender. Show de bola, Gabriel Lopes conosco hoje, grande papo. Foi um pouco mais técnico, mas era justamente disso que a gente precisava, porque tem sido muito auê, muito parte motivacional e a gente precisa trazer esse povo de volta para o playbook. Tem que aprender esse negócio mais motivacional. Vamos. Então é só assistir os episódios. Tô assistindo bastante, na real. Tá bem Mas legal. É isso, acho que é esse equilíbrio, cara, que faz um bom vendedor. E essa é a nossa estratégia também aqui, né? Trazer tanto um cara da energia, da motivação, mas também trazer a técnica para dentro do jogo, porque um não vive sem o outro e um vendedor com os dois é, de fato, o cara fora de série, né? O alta performance. É isso aí. Cara, eu acho que cada pessoa vai ter um perfil de venda, mais técnica, menos técnica, entender. Tem um negócio que vendedor tem que ser extrovertido, né? E, cara, eu nunca fui Não necessariamente, né? Porque cara, você é um baita vendedor, mas... Não, vendi legal. Mas eu, cara, sou super assim, na escola eu curtia biblioteca, essas coisas. Mas aí, então tem espaço para todo mundo. E pode ter vendedores introvertidos também nos assistindo e que podem se identificar com um perfil como seu. Essa é a ideia. Então eu acho que isso é super bom e foi essa a nossa intenção em trazer você. Cara, obrigado. Pela presença, obrigado pela aula que você nos deu. Não sei se você quer fazer considerações finais aí, dá um abraço para a família. Abraço para todo mundo que está me assistindo. Abraço para todo mundo que está me assistindo. Comprem Insider. Não, brincadeira, gente. Obrigado pelo convite, super legal estar aqui. Foi meu primeiro podcast gravado assim, né? Então podem acontecer próximos aí, mas super legal. Experiência, obrigado pelo convite, pela forma também, né, que você conduz todo o papo, super bacana. Assistam bastante, né, gente? VTV tem bastante coisa legal. Uma coisa que eu falei assim para profissionais de vendas, para empreendedores, cara, estuda o negócio, estuda a venda, se capacita, se profissionaliza. E esse é um lugar super legal, assim, que tem vários conteúdos bons e, pelo que eu entendi, tem muitos mais indo por aí, né? E no LinkedIn desse cara tem mais. Para quem quiser, Gabriel Lopes, no meu, Diego Domingues. Foi um prazer estar com vocês. Vamos para cima, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Fala pessoal, tudo bem? Você que está aí nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify. Estou aqui para pedir para vocês uma contribuição de se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir a gente no Spotify. Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha caso você goste do conteúdo. A gente está aqui tentando contribuir da melhor forma possível para esse ecossistema lindo, para as pessoas venderem cada vez melhor seu produto, seu serviço ou sua pessoa. Então contribua com a gente porque está extremamente difícil fazer esse podcast. A gente precisa do seu apoio. Fechou? Tamo junto.